uma moto estúpida do começo ao fim. My mind run deep in my thoughts when I didn't have it. Sleeping on the floor, wishing it was a mattress. Now I'm in Hollywood with actors and actors. You can walk the way with me through the glory. God be the glory. E no vídeo de hoje, Triumph Scrambler 1200 XZ. Triumph criou essa moto aqui, que é uma Big Trail, mas com uma roupagem diferente. Então aqui a gente tem uma moto com uma pegada old school, só que muito capaz, no off-road e no on-road também. Primeira coisa, vamos subir na moto aqui para mostrar um pouco a posição de pilotagem. Então, a gente vê aqui que os braços já ficam com uma pegada aqui mais alta, como se fosse uma moto de motocross, uma moto bem off-road mesmo. Pedaleira, né, numa posição bem reta também, facilita para ficar em pé na moto, né? Então, aqui mais ou menos o posicionamento dela. Guidão bem largo, né? Essa versão aqui já vem com os protetores de mão. Justamente o nome dessa moto é Scrambler por causa do tipo do escapamento. Antigamente as primeiras motos de off-road eram motos adaptadas, em que eles subiam o escapamento para conseguir passar por rios e faziam algumas transformações na moto. Então a Triumph trouxe esse estilo, né, no nome. Isso sim é uma verdadeira Scrambler, né? Tem algumas motos que tem o nome de Scrambler, mas não tem isso aqui, né? Então isso é um acessório que trouxe o nome da moto, muito estilo, só que tem um ponto negativo, ele esquenta muito, né? Então aqui quando a gente está andando, né, com essa perna aqui, primeiro que é impossível andar de bermuda nessa moto, né? Mas a gente mesmo andando com calça no verão, ou na verdade até no inverno andando na cidade, esquenta, então você não consegue ficar com a perna muito fechada aqui, né? Que seria o certo até para um uso off-road. Até andei essa semana com a minha esposa, aqui ela sentiu incômodo também, porque não chega a queimar, só que fica muito quente, né? Isso aqui fica muito quente, tá geladinho, que a gente não ligou a moto, mas assim que a gente ligar, a gente já vai perceber que isso aqui esquenta bastante. Mas tudo pela arte, né? Então a moto é linda, né? Acho que isso aqui, tirar isso da moto, né? Tem alguns escapamentos por baixo que o pessoal faz, mas eu acho que perde totalmente o estilo da moto. Altura do assento do piloto, 870 milímetros, eu tenho 1,80 de altura, então assim, eu consigo ficar com as duas pontas dos pés no chão, né? É confortável, lógico, se for subir um garupa eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque a moto é um pouquinho pesada, ela tem 210 quilos mais ou menos, e principalmente assim, como toda Big Trail, né, que é pesada e geralmente é alta, a gente tem que pensar um pouco nas manobras que vai fazer. Quando a moto anda, a gente não percebe o peso, mas muitas vezes, por exemplo, para colocar aqui onde a moto tá, eu vim ali por baixo, embiquei ela, vim de ré, então eu já vim pensando o caminho que eu ia fazer para manobrar a moto, até para não passar vergonha e ficar brigando com a moto na hora de estacionar. Falando um pouco sobre banco, né? Ela tem um banco que ele é um pouco rígido, né? Mas não chega a ser desconfortável, né? Eu já viajei com essa moto aqui, pilotando 3, 4 horas, dá para ir de boa, até porque aqui, né, a gente consegue tanto levantar para descansar, quanto se mexer um pouco no banco, né? Então, a gente tem uma posição legal, apesar de não ser um banco sofá, né, um banco old school, mas que funciona muito bem. Para garupa, né, eu vou até descer o pezinho aqui, ó. Então aqui a gente tem mais ou menos essa posição, né? Aqui, realmente, tá vendo? Vai esquentar a perna da garupa mesmo, se tiver de sandália, alguma coisa assim, talvez até queime levemente, né? Então aqui, apesar de ter essa proteção, esquenta, né, o escapamento, esquenta aqui também, mas é uma posição legal para garupa, né? Tá na mesma posição do piloto, né? Aqui, como a gente tem um banco para off-road, ele é um banco reto, né? Eu vou descer da moto. Então aqui a gente tem um banco reto, né, para o piloto conseguir se deslocar para frente e para trás, né, quando necessário. Essa moto não tem praticamente nenhum acessório, né? O único acessório que essa moto tem, original, é o bagageiro, né? Muito na função, às vezes, de fazer uma viagem, amarrar uma mala, alguma coisa aqui, né? A gente nunca colocou baú nessa moto, acho que até por conta do estilo dela. E aí tem alguns acessórios originais da Triumph, paralama alto, bolha, umas coisas que podem deixar a moto um pouco mais personalizada, inclusive protetor de motor e tudo mais. A gente optou em não colocar nada, mas a motoca já é bastante completa,
né? A gente tem aqui regulagem de manete de freio, pneu de uso misto, Metzeler. Esse pneu, ele funciona muito bem no on-road, então é uma moto que faz curva muito bem, né? É uma tecnologia de pneu que, apesar de a gente ter os cravos aqui, né? A gente vê que os cravos vêm até a borda, né? Mas a gente pode deitar com a moto, lógico, dentro do limite do pneu, mas é um pneu que vai muito bem, né? No on-road. E pro off-road, quando eu usei essa moto no off-road, eu preferi murchar bastante as libras do pneu e eu senti que foi muito bem. Eu senti que esse pneu murcho, ele gripou muito legal, tanto na subida quanto na descida. E aí, falando um pouco mais de off-road, a moto realmente é excelente no off-road. Comparando com outras motos que eu já tive, o que eu senti do freio dianteiro? Ele, no uso da cidade, ele parece um pouco borrachudo. Essa é a minha opinião, eu até coloquei isso no grupo da Scrambler 1200, ninguém compartilhou, mas eu achei o freio um pouco borrachudo, né? Eu não consigo acionar esse freio com segurança com um dedo, por exemplo. Então, mesmo com as regulagens dele, eu prefiro na cidade acionar com os dois. Então eu tinha achado isso muito estranho, só que quando eu fui pro off-road, eu consegui dosar um pouco mais, porque para a roda travar, eu preciso vir com um pouco mais de força, até com os dois dedos. Então, eu vindo com um dedo devagarinho na descida de terra, eu consegui controlar super bem, gostei muito do freio da moto. Eu acho que é uma moto mais indicada para um off-road, pensando mais em estrada de terra, né, estrada de chão batido, do que uma trilha mesmo. Porque aí se a gente entra com essa moto numa trilha mesmo, onde provavelmente a gente vai cair, né, é natural na trilha a moto cair para um lado, cair para o outro, a gente tem um tanque, né, de metal, que provavelmente vai amassar, vai riscar. A gente tem, né, todos esses acessórios são lindos e com certeza muito caros, né, para substituir. Então, para um uso de estrada de terra, fazer uma viagem que tenha on-off-road, a moto é perfeita. Agora, para trilha, eu não indicaria tanto pelo peso da moto e pelos acabamentos dela também. Apesar de ser uma moto com essa pegada antiga, ela é muito tecnológica, né? Então, além das suspensões, dos freios de primeira, chave de presença, né? 90 cavalos, um torque de 110 Nm a 4.500 RPM. Isso se traduz como uma moto estúpida do começo ao fim. Eu acho que essa moto aqui, ela tem uma pegada muito parecida com uma moto de motocross 450, por exemplo. É uma moto que você dá a mão e ela vem muito forte. Apesar, né, de ser uma moto grande e pesada, cara, é muito gostosa de tocar. Com certeza é aquela moto que você senta, né? A gente vai andar um pouquinho nela e, cara, sorriso do começo ao final. É muito, muito legal esse motor mesmo. Eu vou dar uma ligadinha nele, aqui. Um toque, ela inicia, né? Ligou a bomba de combustível e tudo mais. Aqui, na hora que ela liga o painel, a gente tem 6 modos de pilotagem, né? Então eu vou passar por eles aqui, ó. Os modos que eu uso dessa moto, né? De modo geral, o Sport, que a gente tem um controle de tração menos intrusivo, o ABS menos intrusivo também. E a gente tem o Off-Road Pro que desliga tudo. Vamos ligar esse motorzão bicilíndrico e ouvir um pouquinho do ronco. Pegou aqui um lugarzinho off-road leve, só pra conhecer a moto, só pra entender como ela vai se comportar. Então, bora lá. Aqui, ó, já vou testar essa posição em pé, né? Tô em pé nela. Aqui eu dou um pouquinho de mão. Bem na mão a moto, bem fácil a tocada. Uma subidinha, vamos ver. Bem tranquilo, motoca. Os galhos, suspensão copia muito bem. Freio dela muito bom na descida off-road, segura muito, não dá susto de travar a roda. Então aqui eu consigo travar a roda traseira bem tranquilo, descidinha bem fácil.
tocado da moto. É isso. Em movimento, vai muito bem, ó. Controlando só no freio aqui, pouquinho o motor. Aqui, ó. Vem com o motorzão, a traseira sai. Controlada. Não tô falando muito pra prestar atenção. Aqui, ó, subidinha. A moto vem muito bem, muito na mão. Suspensão, ó, aqui a gente tem alguns galhos. Mesmo devagar, bem tranquilo. Troca de marcha em pé. Nem posicionei a... né, não precisei reposicionar a pedaleira de trocar marcha, alguma coisa assim. Eu consigo, até mesmo sem o freio motor, nas descidas, e só com o freio aqui dianteiro principalmente. Então aqui, ó, a gente descer, copia muito bem, ó, passar bem nas raízes. Motoca show de bola, muito na mão. Vem aqui. Continuar. Aqui mais um montinho. Se eu dou mão, ela vem saindo de traseira. Isso é muito gostoso de pilotar Big Trail, off-road, porque o motor sobra, né? Primeirinha, segunda, vem saindo a traseira, terceira. Tô pilotando em pé, tá? Não sei se dá pra perceber. Tô fazendo tudo em pé aqui. Reduzir, cautela. Agora vamos dar um rolê na cidade, ver como a moto se comporta. Aqui eu tô no modo esporte, então a moto tem uma entrega forte. Ao mesmo tempo ela protege um pouco a gente, né, com controle de tração leve e o ABS também. Lógico que a potência no máximo. Eu vou deixar vocês um pouquinho com o som da motoca. Vou pegar a marginal aqui do Rio Pinheiros, vocês ouvirem um pouquinho o ronco dela. De modo para andar na cidade alta, né, robusta. E andando assim a gente não sente o peso, a largura. É a única coisa aqui, ó, se a gente vê a altura do retrovisor dos SUV, das vans, pega bem no nosso protetor de mão. Então, pegar um corredor muito fechado pode ficar um pouquinho enroscado, né? E às vezes fazer uma manobra, um trânsito, alguma coisa assim, o peso dela pode atrapalhar. Mas tirando isso, é isso aqui, ó, foi terceira, se eu dar a mão, ela já vem. Aqui na cidade é um brinquedão, tem que tomar até cuidado para não se empolgar muito, não tomar multa, né? Não se machucar, importante. Essa moto, eu tenho uma cota dessa moto, é pela ForRide, então 1/4 dessa moto aqui é minha. ForRide tem outras motos também, eu vou deixar o link na descrição. Então, além dessa moto, eu consigo trocar, pegar outras motos também. É bem legal, já faz 2 anos, quase 2 anos, né, que eu tenho essa moto com a ForRide. Então, vou deixar o link aí. Então, aqui, ó, tô com a pontinha do pé no chão, voltando a pedaleira. Aqui eu vou sair forte com ela, pra entender que o bicho não é forte mesmo. Aqui ela já vem saindo, levantando, pelo menos de primeira. Tá com controle, né, também, de tração ativado, então acho que ele não deixa ela levantar em segunda e tudo mais. Eu dei uma queimadinha, ela saiu em primeira levantando. Trânsito um pouquinho mais chato, né? A gente tá num guidão largo aqui, então também não posso me colocar numa situação muito apertadinha. Mas o motor compensa, né? O motor dela compensa.
Às vezes você fica um pouco mais entaladinho, mas depois quando o trânsito anda, dá um pouco de mão e tal e vai embora. Tem uma moto grande ali, uma Harley travadinha. A gente vem vindo. Eu acho que eu vou ficar entalado nesse caminhão, mas a gente vai. Aqui, ó, pega o retrovisor, mas passou. Então assim, é uma moto alta, mas dá pra usar no dia a dia, tranquilo. Cara, a força desse motor é muito gostoso. E o ronco também. Acho que tá dando pra ouvir um pouquinho o ronco original dele. Mas, puta, é um ronco muito gostoso. Eu adoro o ronco de 3, 4 cilindros. Mas, puta, esse motorzão aqui é muito legal também. Acho que é uma outra proposta, né? Mas falando em Big Trail, uma moto diferenciada mesmo, né? Aqui no mercado não... Pelo menos no mercado nacional a gente não tem nenhum produto assim. Difícil alguém perguntar da moto. Só às vezes alguém de Big Trail que conhece o modelo, às vezes nunca viu. Antes de ter comprado a moto, cara, eu acho que eu tinha visto umas 2 na rua só. Muito raro ver. Até por coincidência uma eu vi na semana que eu ia pegar a moto na concessionária. E essa foi a Scrambler 1200XZ. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, clica no sininho e se inscreva. Manda o vídeo no WhatsApp também. Abraço e até o próximo vídeo.